Estamos iniciando mais um trimestre de estudos bíblicos e é com muita alegria que informo a todos que estudaremos o livro de Jó. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Abrajaula. Estamos iniciando o quarto trimestre do ano letivo de 2020. E até dezembro estudaremos esta revista publicada pela CPAD e fundamentada no livro de Jó. O nosso trimestre não será temático, mas expositivo, pois nos prenderemos a esse maravilhoso livro da Bíblia e analisaremos os seus pontos principais. O tema geral da revista é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista deste trimestre é o pastor Josué Gonçalves. Ele é escritor, conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Olhando o sumário da revista, podemos aqui constatar que aprenderemos valiosas lições a cada domingo em que estaremos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical. Os ensinos desta lição não são ensinos distantes, não são lições arcaicas, lições ultrapassadas, não. Elas fazem parte da nossa experiência humana, pois tocam em assuntos tanto teológicos como filosóficos. Por que o justo sofre? Por que existe o sofrimento? Como Deus permite que o mal exista no mundo. E à medida que formos expondo aqui cada ponto do livro de Jó, tentaremos aqui trazer uma resposta bíblica a essas perguntas. A lição de número 1 nos diz o seguinte, o livro de Jó. E ela será ministrada no domingo, dia 4 de outubro de 2020. Já quero aqui avisá-los que todas as datas desta revista estão erradas. Estão com as datas da revista do trimestre passado. Por exemplo, aqui a lição de número 1 está 5 de julho de 2020, mas na realidade é 4 de outubro de 2020. Isso aqui foi um erro de impressão. O texto áureo nos diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo de número 1. Aqui no texto áureo eu só quero realçar este termo paciência. Viste qual foi a paciência de Jó? Será que Jó não perdeu a paciência? E quando lemos o livro, nós temos esta impressão. Jó, ele estava impaciente, querendo uma audiência com Deus. E por que é que Tiago aqui faz menção da paciência de Jó? O que significa aqui esta expressão paciência? Significa fidelidade sob provação. Apesar de Jó ter perdido a paciência, ficado impaciente em alguns momentos, querendo conversar com Deus, uma resposta da parte de Deus, ele se manteve fiel. Então, podemos aqui parafrasear o texto da seguinte forma: ouviste qual foi a fidelidade de Jó, mesmo sobre extrema provação. Viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quer ter um fim bom, quer receber bênção da parte de Deus, permaneça fiel, mesmo em meio à provação. A verdade prática nos diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Esta aula é uma aula de conceitos introdutórios. E eu separei aqui algumas questões gerais que caracterizam o livro de Jó. Não são todas, porque o nosso subsídio aqui só é uma página, frente e verso, não dá para colocar tudo aqui, mas selecionei aqui aquelas que considerei mais importantes. E vocês podem baixar esse subsídio aqui na descrição do vídeo. Tem um linkzinho azul aí embaixo, os irmãos cliquem e façam o download desse material. É de graça, não custa nada. E vocês só nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e deixando o like. Compartilhem boas coisas, compartilhem boas novas, abram a jaula. Vamos aqui às nossas considerações gerais sobre o livro de Jó. Em primeiro lugar, no livro de Jó, o Senhor é apresentado como aquele que observa a fidelidade pessoal de cada servo seu e limita
as atividades do inimigo, mudando a sorte dos que são provados e aprovados. Deus é um Deus de repente. Do dia para a noite, ele pode mudar uma situação. Em segundo lugar, o livro de Jó nos mostra que Deus nunca perde o controle da história. Pode vir lutas, provações, tristezas, catástrofes, tragédias, mas Deus, ele está sempre ali com a história bem firme em suas mãos. A história do mundo é dominada pelo Senhor. E a história particular de cada servo seu também está debaixo do seu domínio. Nada acontece sem que o próprio Deus tenha permitido. Então tudo está dentro da vontade permissiva de Deus. Em terceiro lugar, no livro de Jó, Deus ele é frequentemente chamado de o Todo-Poderoso. A expressão mais precisa é o El Shaddai. E esse termo era muito usado no período patriarcal. Só no livro de Jó, essa expressão Todo-Poderoso aparece mais de 30 vezes. Esse termo significa aquele que é suficiente, o único que é capaz de satisfazer, nutrir e sustentar. Em quarto lugar, o livro de Jó, ele é universal, porque se dirige a uma necessidade universal. E o que seria essa necessidade universal? Todos sofrem, todos passam por tristeza, a agonia do coração humano torturado pela angústia e pelas muitas aflições a que estamos sujeitos aqui nesta vida. É por isso que é fácil nos identificarmos com Jó e com a sua história. Mesmo que não soframos à medida que Jó sofreu, em certa parte todos sofremos. Então, por isso, podemos aqui nos simpatizar com este personagem bíblico. Em sexto lugar, o livro de Jó, ele denuncia de maneira notável, é claro isso aqui, a insuficiência humana para uma compreensão adequada do problema do sofrimento. Veja que, com relação ao sofrimento, Jó tinha uma visão, Eliú tinha uma visão, os seus amigos tinham uma visão, e no final, Deus ele traz aqui um parecer de toda a história. Mas o certo é que nem sempre nós temos uma explicação. Não é sempre que você vai ter uma explicação do porquê as coisas estão acontecendo. E é justamente sobre isso aqui que aprendemos no livro de Jó. Nem sempre vamos saber por que comigo, ou por que isso aconteceu. Jó nunca soube do capítulo 1 ali de seu livro, do diálogo que houve no céu. O livro de Jó ainda nos ensina em linhas gerais que a palavra do homem é impotente para penetrar a escuridão da mente humana, mas a palavra de Deus traz luz e luz eterna. Nenhum amigo ali foi capaz de consolar o coração de Jó. Muito pelo contrário, as palavras elas tiveram um propósito de feri-lo. Olha, tu está nessa condição, isso é pecado, confessa. Tu estás aí em pecado, ocultando, é por isso que Deus está te castigando. São palavras que machucam. Mas a palavra de Deus trouxe luz àquele coração tão penaroso que estava em trevas. O Deus que se revelou a Jó no final do livro não responde a nenhuma questão que foi calorosamente debatida entre Jó e seus amigos. Deus não se apresentou a Jó e disse assim: olha, Jó, você sofreu por isso, por isso, por isso. Deus não deu respostas a Jó, mas satisfez as necessidades de seu coração. Veja que quando Deus falou com Jó, o coração de Jó descansou em Deus. Deus não explica cada fase da batalha. Olha, a fase da batalha é essa, está sofrendo por isso, por isso, por isso. Tu também aqui está padecendo por isso, por isso. Não. Deus não explica cada fase da batalha. Mas Deus tornou Jó mais do que vencedor nesta batalha. Tem muitas provas aí que você vai passar, que você vai enfrentar, e você não vai ter uma explicação do porquê você está passando por isso. Mas saiba de uma coisa, Deus vai lhe fazer mais do que vencedor em todas essas aflições. Já pensou? Deus deu sonhos a José. E foram sonhos ali grandiosos, né? Sonhos de mostrando que José teria autoridade, domínio, poder, honra. Mas será se Deus dissesse a José o caminho? Será se José ia abraçar esses sonhos?
olha, José, os sonhos são esses, a minha vontade é essa, mas antes tu vai ter que passar pela rejeição dos teus irmãos, pela cova, pela casa de Potifar, pelo cárcere. Deus não deu explicação nenhuma, mas quando Deus cumpriu os sonhos, aí José entendeu, isso aqui foi a boa mão de Deus, isso aqui foi a vontade do Senhor, a cova, a casa de Potifar, a calúnia, as prisões, tudo isso que eu passei me preparou para este momento. Então, quando olhamos para o livro de Jó, nós percebemos que as aflições, muitas delas, nós nunca teremos uma explicação. Mas o Senhor que controla a história nos fará mais do que vencedores. São apenas alguns aspectos introdutórios da carta, ou melhor dizendo, do livro de Jó. Poderemos aqui falar muitos outros, mas precisamos caminhar aqui, progredir em direção à conclusão da lição. O primeiro ponto da lição vai tratar sobre autoria, local e data do livro de Jó. E eu separei aqui a questão do título, tal como acontece em outros livros da Bíblia, como Esté, Ruth, Josué e outros. O livro de Jó leva o nome do personagem mais proeminente da história. Jó ali, ele é o foco das atenções. Então o livro leva o seu nome. O nome Jó, ele pode significar retornar ou arrepender-se, ou ainda o penitente, ou uma ampliação disso, o piedoso. A origem deste nome é um tanto incerta. Então há essas possibilidades de significado. A Bíblia, ela atesta que Jó, ele foi uma pessoa histórica. Jó não é o personagem de um conto, de uma ficção, não. Ele foi uma pessoa histórica. E Ezequiel capítulo 14, versículo de número 14, nós temos o texto prova. O profeta coloca Jó ao lado de dois personagens históricos e reais, que foram Noé e Daniel. A Bíblia também atesta a realidade da história de Jó. Olha, o personagem Jó é real, de fato ele existiu. E a sua história também não é uma ficção, não é um conto, apesar, e veremos isso aqui mais à frente, de o livro fazer parte do conjunto sapiencial, dos livros poéticos da Bíblia, e a estrutura do livro está em prosa e poesia. A história, ela é real. Tiago, capítulo 5, versículo de número 11. Tiago dá testemunho da situação que Jó viveu. Quando ele diz assim, ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Ou seja, ele de fato vivenciou todos os eventos descritos aqui neste livro. Com relação ao escritor, e aqui eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, o escritor do livro de Jó é desconhecido. Por que é que eu não digo o autor? Porque o autor todos nós conhecemos. O autor da Bíblia é Deus. No entanto, há livros em que o escritor humano ele não é conhecido. E no caso aqui, Jó é um deles. Temos também a carta aos Hebreus e outros livros da Bíblia. Quando olhamos aqui as possibilidades, entendemos que quem escreveu este livro não foi Jó. Então Jó já é uma opção que podemos descartar, dentro de possibilidades aqui que podemos levantar. Por que é que não foi Jó? Por que é que ele é um candidato improvável? Porque a mensagem do livro de Jó reside na ignorância de Jó dos eventos que ocorreram no céu em relação à sua situação. Ele está alheio do diálogo entre Deus e o diabo. Ele não sabe ali o motivo de sua provação. É por isso que temos aqui um conjunto de conversas entre Jó e seus amigos. E cada um ali emitindo uma opinião, dando um parecer do que seria aquela situação. Mas dentro da tradição talmúdica, e que eu quero que você entenda que isso aqui não é uma afirmação, mas uma suposição. Ninguém pode supor concretamente quem foi o escritor deste livro, mas podemos simplesmente aqui levantar probabilidades, possibilidades, e a tradição talmúdica sugere que Moisés foi o escritor deste livro, porque a terra de Uz,
onde Jó morava, situava-se ao lado de Midian, onde Moisés viveu por cerca de 40 anos. Então, os judeus eles entendem que Moisés poderia ter obtido os relatos e o registro dessa história lá em Midian, já que ali havia uma proximidade entre Midian e a terra de Uz. Outro escritor provável é Salomão. Então aqui são os dois nomes mais cotados, ou Moisés ou Salomão. Salomão também ele é uma boa opção, porque há uma semelhança entre o livro de Jó e o conteúdo de Eclesiastes, como também temos aqui ainda mais um peso que podemos atribuir a Salomão pelo fato de ele ter escrevido outros livros de sabedoria, como é o caso de Provérbios e também de Cantares. E Salomão ele foi até autor de 2 salmos, o Salmo 72 e o Salmo 127. Aí alguém pode dizer assim, mas Salomão viveu muito tempo depois de Jó. Como é que ele pode ter escrito acerca de Jó? É muito fácil. Moisés viveu muito tempo depois de Adão, mas mesmo assim ele escreveu através da revelação especial de Deus, de uma inspiração do Espírito Santo, acerca de Adão e de Eva. Então esses dois nomes aqui são os nomes mais cotados para serem os escritores humanos do livro de Jó. Outros nomes são mencionados, como Eliú, Isaías, Ezequias, Jeremias, Esdras. Todos esses nomes foram sugeridos, mas eles não têm nenhum apoio como o nome de Moisés e o nome de Salomão. Mas não podemos aqui afirmar nada concretamente. Com relação à data, nós podemos aqui situar a história de Jó dentro aqui de uma cronologia a partir de evidências internas. Como assim? Quando expormos aqui as características que podemos extrair do livro de Jó, como também de outras informações bíblicas, podemos colocar Jó provavelmente depois da Torre de Babel, mas antes ou contemporâneo de Abraão. Se vocês olharem aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, o próprio comentarista ele vai nos dizer que Jó era contemporâneo de Abraão. Por que é que ele afirma isso, né? Como ele fundamenta esta visão? Colocar a história de Jó depois da Torre de Babel e antes ou contemporâneo de Abraão, a partir de evidências internas. A primeira delas trata-se da idade de Jó e também do seu tempo de vida, que corresponde ali o tempo de vida do período patriarcal. Perceba que depois destas coisas, Jó 42:16, depois dos eventos narrados neste livro, Jó ainda viveu mais 140 anos. Não se sabe a data exata que ele viveu, mas podemos estipular que ele viveu em torno de 200 anos. Então esta idade só foi atingida no período patriarcal. E esta é a primeira evidência interna de que Jó ele pode ser situado neste período da história bíblica. Em segundo lugar, os caldeus que mataram os servos de Jó, Jó 1:17, eles ainda eram nômades e não tinham se tornado habitantes das cidades. É uma segunda evidência interna. Em terceiro lugar, as riquezas ainda estão sendo medidas em gado, em vez de prata e ouro. Em quarto lugar, essa aqui é uma evidência muito forte, a função sacerdotal de Jó dentro da família. Era ele quem oferecia sacrifícios pelos filhos. Então tudo indica que o ofício sacerdotal, o ministério levítico, ainda não havia sido fundado neste tempo aqui. Por último, nós também temos o silêncio dentro do livro de Jó sobre temas como o pacto de Abraão, Israel, o Êxodo e a lei de Moisés. Se você fizer uma leitura mais detalhada do livro de Jó, você vai perceber que ele conhecia Adão. Jó capítulo 31, versículo 33, ele conhecia a história de Adão. Ele também conhecia os eventos dos dias de Noé, como o dilúvio, Jó 12 e 15. Então, a partir destas evidências internas, preste atenção nisso aqui, é uma aulazinha conceitual, uma aula introdutória, não é tão devocional, é mais técnica, mas é importante que você esteja atento, anote aí, faça
uma boa anotação, porque você está construindo os alicerces para uma melhor interpretação do livro de Jó. Então, a partir dessas evidências, situamos esse personagem bíblico no período patriarcal. Então, este é o primeiro ponto da nossa lição: o autor, a pessoa histórica de Jó, a terra de Jó e também a época de Jó. O segundo ponto da nossa lição, e aqui vai ter informações muito importantes. Tem informação aqui nesse ponto 2 que está no subsídio que, olha, você precisa anotar. Se você não quer pregar uma heresia baseada no livro de Jó, vai ter que prestar atenção nas informações que eu vou dar aqui. Fique atento. O segundo ponto diz assim: estrutura literária do livro de Jó. A estrutura em que o livro foi escrito, prosa e poesia, aí tem aqui a organização, que é como se fosse um esboço do livro de Jó. E aqui nós temos até aqui na revista de professores um ótimo resumo. Por exemplo, o prólogo, que é a introdução, a crise, o capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo de número 13. Depois nós temos aqui a segunda parte, os diálogos entre Jó e seus amigos e a busca de uma resposta humana, que vai do capítulo 3 até o capítulo de número 31. Depois a terceira parte do livro é o discurso de Eliú, o começo do entendimento, capítulo 32 ao capítulo de número 37. A parte 4, o Senhor responde a Jó diretamente, capítulo 38 ao 42. E por fim nós temos o epílogo, o desfecho, o final, a conclusão. Jó 42, versículo 7 ao versículo de número 17. Na Bíblia hebraica, o livro de Jó ele faz parte da terceira divisão do cânon hebraico, que é conhecida como os Escritos. Na Bíblia que temos em mão, a Bíblia da tradução brasileira, Jó ele encabeça os livros poéticos ou sapienciais. Veja que quando a gente folheia a Bíblia, chega no livro de Jó, depois de Jó é quem? Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os livros de sabedoria, os livros poéticos. Quando estudamos o livro de Jó, nós precisamos aqui, com muita humildade e com muita precaução, ter em mente aqui pelo menos 3 pontos. Não se assuste, a gente vai destrinchar aqui versículo por versículo, capítulo por capítulo, durante esse trimestre. Vamos aprender de fato todos os aspectos importantes do livro de Jó, mas tenham isso aqui em mente. Esse é um livro oriental que está cheio de pensamentos e expressões dos povos orientais. Então, em termos de cultura, o livro de Jó está bem distante de nós. A cultura encontrada aqui neste livro, os costumes, as expressões, fazem menção a um povo antigo, a um povo que se distancia de nós, não só em uma questão de tempo, mas também em uma questão de cultura. Até em termos literários, o livro de Jó se distancia da nossa experiência, porque temos aqui o nosso segundo ponto. Esse é um livro poético, com exceção do capítulo 1 e 2 e parte do capítulo 42, que são prosa, estão ali em forma de prosa. A poesia hebraica ela é bem distinta da poesia ocidental. Se você leu livros aí de poetas brasileiros ou poetas aqui da nossa região, você vai perceber que há ali uma simetria, há uma sinfonia nas palavras, as palavras se casam, uma rima, E a poesia hebraica não se prende tanto a isso, A poesia hebraica ela é diferente, então em termos literários há também uma distância do livro de Jó e da nossa realidade. E por último, olha, isso aqui também é muito importante. Esse livro, ele luta com problemas muito difíceis. Como assim, irmão Murilo? Olha só um dos mais difíceis. A presença do sofrimento em um mundo governado por Deus. Como é que você explica isso? Como você explica o sofrimento no mundo governado por Deus? Você tem uma opinião sobre esse assunto? Tem uma explicação sobre esse assunto? Coloque aí nos comentários para a gente saber qual é a sua visão, por que é que o mal existe, por que é que Deus permite o mal. Coloque aí para a gente saber a sua opinião. Mas
à medida que formos expondo a lição, indubitavelmente vamos tratar sobre esse assunto. Então, esses 3 aspectos aqui que envolvem o livro de Jó tornam um tanto desafiadora a leitura deste livro. Mas esses desafios são desafios gostosos, porque nos levam a nos debruçarmos na leitura, a pesquisarmos a cultura, a entendermos os costumes, a analisarmos as pequenas expressões e fazermos uma ponte do lá e antigamente, que é a época de Jó, os eventos de Jó, para o aqui e agora. Olhando para esses eventos tão antigos, para essa história tão distante, que lições nós podemos tirar para as nossas vidas? De que forma Deus fala à sua igreja agora, em pleno século XXI, através da história de Jó? De que maneira os nossos corações podem ser consolados? De que forma o livro de Jó aponta para a pessoa de Cristo? Nós aprenderemos tudo isso nesse trimestre. Vai ser um trimestre aqui riquíssimo. Caminhando aqui pelo tópico de número 2, a estrutura literária do livro de Jó, nós chegamos na parte do tema. Qual o tema do livro de Jó? E aqui também eu gostaria da sua ajuda. Eu quero que você me diga qual tema se encaixa melhor. Tenho aqui 2 opções. A maioria das pessoas diz que o tema do livro de Jó é a antiguíssima questão, porque um Deus amoroso e justo permite que pessoas piedosas sofram. Isso aqui, já foi motivo de muito questionamento na minha vida. Quando eu tinha 12 anos, Jesus guardou meu pai. E eu, como adolescente, me questionei por que meu pai, uma pessoa crente, uma pessoa dedicada nas coisas da igreja, e olha, eu passei dos 12 aos 17 sem ir para a igreja. Eu senti uma certa revolta com Deus. Por que isso aconteceu? Eu quero uma explicação. Porque eu quero que o Senhor me diga aqui o motivo disso aqui. Porque tem fulano, tem ciclano, tem gente ruim nesse mundo e logo meu pai. E olhe, quando eu tinha 17 anos, eu li um livro chamado Repreendendo as Trevas, que conta a biografia do autor dos comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu tenho até esse livro aqui na minha estante, não sei onde é que ele está aqui, deve estar aqui em uma das prateleiras. Em próximas lições, eu vou trazer aqui esse testemunho, na lição apropriada, onde falaremos sobre aqui o drama de Jó. Eu vou trazer aqui esse testemunho, vou contar um poucozinho deste livro, e aí vai ser uma bênção, a gente vai aprender aqui bastante. Mas esta é a primeira sugestão de tema, né? Porque um Deus amoroso e justo permite que uma pessoa piedosa sofra. Aí eu lendo outro comentarista, o Warren Wiersbe, ele sugere um outro tema, ele propõe uma outra sugestão aqui, ele traz uma outra sugestão. E a outra sugestão do tema do livro é como o justo deve sofrer. Veja que a gente muda o foco, né? O foco não é o sofrimento em si, mas a forma como o justo deve encarar o sofrimento, apontando para a fidelidade de Jó, mesmo em meio à provação. Ou seja, o tema do livro é esse. Olha, quando você estiver passando por sofrimento, olhe para a forma que Jó, ele enfrentou as adversidades da vida e aprenda com ele. E eu pergunto a vocês aí que estão me ouvindo, me escutando, assistindo essa pré-aula da escola dominical, qual dos 2 temas aqui se encaixa melhor? E aí? Levante essa sugestão aí, esse questionamento dentro da sua sala de aula. E aqui agora entra a informação importante. Essa informação aqui você tem que ter em mente durante todo o trimestre que estiver estudando o livro de Jó. Pense nisso todas as vezes que você abrir a sua Bíblia e começar a analisar os versículos deste livro. Ao lermos o livro de Jó, nós devemos identificar quem está falando. Esse livro aqui é um livro de muitas vozes. Os amigos de Jó falam, o próprio Jó fala, Satanás fala e Deus fala. Você tem que identificar quem é que está falando. Quem é que está dizendo aqui? Quem é que está falando o que aqui? Por que é que está falando? Por que é que nós devemos fazer essa identificação? Porque precisamos entender que na Bíblia há palavras não inspiradas e registros inspirados.
Mas, irmão Murilo, tu está falando heresia, tu está dizendo que a Bíblia não é inspirada. Não, irmão, não estou dizendo isso. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E cada palavrazinha aqui dita foi aqui, cada texto que está aqui, o seu registro foi inspirado pelo Espírito Santo. Né? Seu registro foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu não creio em algo do tipo assim, a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Se eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus e algo mais. Por exemplo, eu pego aqui um copo de suco, aí digo aqui, este suco contém açúcar, mas o suco contém açúcar e algo mais. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. E a gente precisa entender a diferença entre palavra não inspirada e registro inspirado. Como assim, irmão Murilo? Nós não podemos criar uma doutrina bíblica, uma doutrina para ser ensinada na igreja, a partir do discurso dos amigos de Jó. Porque as palavras que eles falaram não foram inspiradas pelo Espírito Santo. Eles erraram naquilo que falaram. Eles estavam equivocados nos seus conceitos. Tanto que o próprio Deus repreende eles. Jó capítulo 42, versículo de número 7. Há uma repreensão de Deus. Uma reprovação para aquilo que Bildade, Zofar e os demais falaram. Então, não podemos criar uma doutrina a partir do discurso dos amigos de Jó. As palavras deles não foram inspiradas pelo Espírito Santo. Mas o escritor humano, que isso fique bem claro, o escritor humano que escreveu o livro de Jó, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a registrar as palavras dos amigos de Jó. Né? Os irmãos estão conseguindo entender aqui a diferença? Por exemplo, na Bíblia, há muitas vezes em que o diabo fala. Mas as palavras do diabo não são inspiradas por Deus. O registro delas foi inspirado para o nosso conhecimento. Por exemplo, o que a serpente disse a Eva, lançando escuridão, lançando dúvida sobre o caráter de Deus. Olha, não foi assim que Deus disse. Deus está privando vocês de coisas boas. Aí eu não posso pegar aqui as palavras do diabo e, meus irmãos, hoje vamos estudar o seguinte tema. Deus priva os homens de coisas boas. E a partir deste versículo aqui da serpente, eu falar isso na igreja que Deus ele não quer nos dar o melhor, Deus nos priva, o caráter de Deus é um tanto duvidoso, não. As palavras do diabo não foram inspiradas, mas o registro para o nosso conhecimento foi. Aí o irmão Murilo não está dizendo aqui com isso que a Bíblia é uma parte inspirada e outra não. Todos os livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, mas nós devemos entender aqui a diferença entre palavra não inspirada e registro inspirado. Eu espero que os irmãos tenham entendido isso aqui. Se você não entendeu, deixe uma pergunta aí nos comentários e a gente vai lhe responder melhor. Mas saiba de uma coisa, aprenda isso aqui. Quando você estudar o livro de Jó, preste atenção em quem está falando. O que Jó está falando, o que os amigos de Jó estão falando, encontram apoio escriturístico em outros livros da Bíblia, se sustentam à luz de toda a Bíblia, senão nós devemos ter cuidado para não ensinar a igreja. Porque aqui no sumário da lição tem aqui a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Será que é só os pecadores que sofrem? Essa era a visão de Elifaz. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Aí eu vou dizer que o irmãozinho lá da igreja que é santo, mas está passando por uma prova, o irmãozinho lá da igreja que é crente, mas que está enfrentando uma aflição, tem pecado oculto, viu? Eu não posso dizer isso. Então esse aqui é o nosso cuidado ao estudarmos o livro de Jó. O terceiro ponto da nossa lição, eu espero que tenha ficado entendido, é um assunto um tanto delicado, né, irmãos? Mas eu acho que ficou bem entendido aí. Mas se não, a gente vai tirando as dúvidas aí nos comentários e no decorrer das próximas lições.
Tópico de número 3, a natureza e a mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem, né? E aqui existe bondade desinteressada, são alguns temas que estudaremos. Pode o homem compreender a Deus? E eu separei aqui pelo menos 6 coisas, 6 lições que podemos aprender aqui já com o livro de Jó nesta aula introdutória. A primeira delas é que o ser, né? A essência, vale muito mais do que o ter. É a primeira coisa que a gente pode aprender com o livro de Jó. Antes de descrever a riqueza material de Jó, o escritor do livro constata o seu caráter. Olha, Jó tinha bois, Jó tinha jumentas, Jó tinha gado, Jó tinha servos, Jó tinha servas. Mas mais importante que isso, mais importante que o ter, Jó, ele era um homem reto, sincero, se desviava do mal. Em segundo lugar, nós aprendemos no livro de Jó as características do nosso inimigo. Por exemplo, Satanás, ele é adversário dos justos. Tem muita gente que trata o diabozinho, não sei o que, babapá. E tem gente até que em certos cultos chega assim alguém que possa dizer, está amarrado, está amarrado. Meu irmão, quem está amarrado quer criar. Vai embora e não volte mais. Ele é adversário dos justos. Outra coisa aqui também, que a gente vai aprender nesse livro aqui, e eu acho que é na lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. O diabo não é onipotente. Tem muita gente que acha que o diabo é onipotente, mas ele não é, irmãos. O diabo não é todo poderoso. A gente vai aprender também na lição que o diabo, ele não é onisciente, ele não sabe o que passa na nossa mente, ele não pode ler os nossos pensamentos, ele não sabe de todas as coisas, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Deus perguntou, de onde é que tu vem? Ele estava rodeando a terra, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? A gente vai aprender muito sobre isso aqui. Também vamos aprender que Satanás não tem poder suficiente para derrotar a fé em Deus. Isso aqui é muito importante. Vocês sabiam disso? O diabo não tem poder de fazer você pecar. Você pecou? Não foi o diabo. Não foi. Não foi. Não adianta colocar a culpa no diabo, não. Foi a sua decisão, o seu livre-arbítrio. O diabo, ele pode lhe apresentar a tentação, mas a escolha de ceder é sua. Ele não pode escolher por você. Né? Tem gente que diz, o diabo é sujo, o diabo... Isso aqui foi o diabo que fez eu pecar, isso aqui não. O diabo, ele pode conduzir o homem até a beira do precipício, mas a decisão de se jogar, de cair, vai ser do homem. Né? A gente vai aprender muito sobre isso aqui. Em terceiro lugar, o livro de Jó nos adverte do perigo de ter uma fé equivocada. E a gente precisa estudar isso aqui de forma mais detalhada. Vamos aprender aqui quando falarmos sobre a teologia de Elifaz, a teologia de Bildad, a teologia de Zofar, a teologia de Eliú. Os amigos de Jó, eles eram teístas, eles criam em um único Deus. No entanto, a fé deles se baseava em uma mistura de verdades e mentiras. E a gente deve ter cuidado com isso aqui. Em quarto lugar, o livro de Jó nos ensina sobre a soberania e a sabedoria de Deus. Os pensamentos dele são mais altos. Eu não posso chegar para Deus assim, Deus, por que o Senhor fez isso, isso, isso? Por que as coisas aconteceram assim, assim, assim? A minha mente humana não vai alcançar os propósitos eternos da mente de Deus, mas devo descansar em Deus. Em quinto lugar, nós aprenderemos com o livro de Jó que por mais terrível que seja o sofrimento, ele tem um fim. Você está passando por uma luta, você está passando por uma prova, saiba de uma coisa. É muito difícil? Irmão Murilo, mas vai ter um fim. E por último, nós aprendemos com o livro de Jó que devemos ser gratos a Deus, independente das circunstâncias. Isso mesmo, o livro de Jó nos ensina a confiar em Deus em todos os momentos. Eu espero todos vocês aqui durante esse trimestre. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas, a fim de que a escola dominical ela seja conhecida do povo de Deus, incentive outras pessoas a estarem na escola dominical, e as próximas lições nós começaremos a analisar propriamente dito o conteúdo de Jó. Até aqui foram apenas questões introdutórias, aspectos gerais.
Mas na segunda lição já vamos aprender, olha que bênção, né? Quem era Jó. Vai ser uma bênção. Deus abençoe todos vocês, uma ótima semana e uma ótima aula. Compartilhem boas coisas, compartilhem boas novas e, isso mesmo, abram a jaula.